Editorial. Não deve estar distante o dia em que uma esposa, cansada da bandalheira desses maridos metidos a garanhões em seus locais de trabalho, passe a mão numa peia e entre nesses locais distribuindo porradas e cacetadas por todos os lados. E isso se deve às denúncias, queixas e processos de moçoilas que, empoderadas pelas legislações vigentes, começam a denunciar com provas as cantadas desses machões que se comportam como se estivessem eles no cio, confundindo seus papéis de chefes com os de Dom Juans. Quando digo isso, faço questão de assinalar que sempre tive, em minha carreira de jornalista, de radialista, crítico, que às vezes até aumenta, mas não inventa, o máximo respeito pela família, porque entendo ser ela tudo o que um homem pode ter depois que se casa e forma esse núcleo, porque poder, dinheiro, propriedades, tudo passa, mas a família é o que existe de real, palpável e definitivo na vida de qualquer um de nós. As pesquisas mostram que as mulheres possuem feeling para notar quando seu marido está mentindo, especialmente se estiver metido em escândalos de conotações sexuais. Isto porque os homens não conseguem trabalhar com a mentira com a mesma destreza que fazem negócios. É muito simples uma mulher pegar o seu marido na mentira e não precisa de qualquer tecnologia ou detetive para isso. Basta que ela lhe faça uma pergunta, ouça as palavras de sua boca mentirosa e leia a verdade em seus atos, seus hábitos e os seus olhos. A mulher só não pegará o seu marido, que ela conhece tão bem, em flagrante, se não lhe interessar. Se a vida que ela estiver levando lhe seja conveniente. Se ele, com a consciência pesada, passou a se relacionar diferente, como se ela fosse a última bolachinha do pacote, que ela sabe que não é, porque a casa, a profissão, a criação e educação dos filhos tomam mais tempo da fêmea que dos machos. E quando os dois se reencontram depois da criação, porque nós humanos somos os que temos a infância mais dependente e prolongada neste mundo, muitas vezes um olha para o outro e sente que a convivência continuará existindo pela conveniência de não se separar e não dividir o patrimônio, por menor que seja, meio a meio. Amanhã, um secretário de Estado, que dizem que será demitido hoje, a mando do governador, vai depor na delegacia da mulher sobre uma segunda acusação de assédio sexual. Da primeira acusação ele escapou porque os seus amigos, da mesma laia, moveram céus e terras para preservá-lo, inclusive nomeando a vítima para um cargo sem relevância na Casa Civil, no mais legítimo ditado que os inimigos precisam estar pertos para ficarmos de olho neles. Mas esta é a segunda denúncia contra esse figurão que tão logo sofreu a primeira denúncia,
começou a aparecer nas redes sociais, ao lado de esposa e filhos, como se fosse pai amoroso e esposo exemplar. Desta vez, o buraco é mais embaixo. E o governo já não aguenta mais escândalos que desgastam uma imagem que já está por demais desgastada com esses e outros escândalos. Nem todo mundo se enquadra nesse tipo de bandalheira dentro do governo. Mas nunca vimos, em 40 anos da criação deste Estado, tantos escândalos envolvendo gente desse primeiro escalão com esse tipo de bandalheira que parece ter sido a governadoria, que parece ter se transformado na decadente Roma do imperador Calígula, onde a bandalheira corria solta a ponto dele fazer de um cavalo um senador daquele império. Como bons sul-mato-grossenses, torcemos para que as coisas se acalmem e que essas esposas continuem sendo as famosas mulheres de Atenas que suportavam a dor da ausência originada pelas guerras e as farras do marido, além dos filhos destrambelhados que nasciam desses relacionamentos, porque as famílias, naquela época, estavam tão esgarçadas socialmente e carcomidas como as de hoje. Que o respeito à mulher, jovem ou não, volte a reinar dentro do governo. Que os escândalos cessem em nome do respeito ao povo sul-mato-grossense. Que os garanhões abaixem seus fachos e permitam que esse governo termine em relativa paz. Que as esposas desses homens cujos cios fora de casa parecem fora de controle não percam as estribeiras e resolvam as coisas nas porradas. Enfim, que esse governo sem obras, que está se acabando, acabe sem essas manchas que estão sendo deixadas à mostra em meio a essa caminhada tão difícil de ser suportada por este povo que acreditou que a vida com essa tucanaiada seria diferente. Bom dia.